O nosso entendimento a respeito de Deus é, no mínimo, muito supérfluo. Por mais que a gente se reinvente em formulações teológicas, por mais que a gente procure se aprofundar o máximo de nós para tentar compreender quem é Deus, sua essência, sua natureza e a sua pessoa, nós vamos chegar a uma linha muito fina chamada limite da mente humana e a gente não consegue cruzá-la. Nós somos muito pequenos para conseguir ter toda essa compreensão a respeito de quem Deus é. Eu gosto de falar que quando nós tentamos entender a eternidade, nós damos muitos termos, palavras até prontas, mensagens prontas como eternidade é aquilo que não tem começo e aquilo que não tem fim. Mas mesmo assim, tentando se aprofundar sobre o que é eternidade, algo que é além do tempo, algo começa a nos incomodar e nos causar certo desconforto, porque cruza bastante aquilo que a nossa mente é capaz de compreender. Imagina falar sobre Deus, que a Bíblia chama de Pai da eternidade. É impossível compreendê-lo. Imagine falar, por exemplo, de Deus comparando com quando nós vamos à praia. Nós vamos para a praia, tentamos entrar no mar, vamos no meio das ondas, as ondas quebrando, de repente a água está no pé, depois, no mesmo lugar, a água já está nos nossos lombos. Mas alguns se aventuram aí mais fundo, aí bem mais fundo, até às vezes aonde não dá pé. Essas pessoas que são excelentes, exímios nadadores, que não é o meu caso, elas podem ir muito longe no mar, mas ninguém, mesmo os melhores nadadores do mundo, ninguém é capaz de nadar o oceano inteiro. Ninguém consegue cruzar o oceano de ponta a ponta. Podemos chamar o melhor nadador do mundo e pedir para ele sair de São Paulo, no Porto de Santos, e ir até a África nadando o Oceano Atlântico de ponta a ponta. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, primeiro, porque ele não tem estrutura para superar o mar. O mar vai superá-lo, porque o mar tem imensidão, vastidão e profundidade. Se o mar supera um ser humano que tenta cruzá-lo, imagine o Senhor nosso Deus, a quem a Bíblia diz que é Ele que coloca todos os oceanos na palma das suas mãos. Ninguém supera este Deus. E tudo que nós falamos a respeito dele é apenas uma partícula que ele quis revelar. Porque se ele não quisesse revelar, a gente não saberia de nada. A paz do Senhor. Eu me chamo Osni. Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal de estudo da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, e das revistas de lições bíblicas do currículo da CPAD. É um prazer poder estar com mais um assunto com vocês. E hoje, falando do meu assunto favorito, a pessoa de Deus, o nosso Deus. E ele é triuno. O que isso significa? O que vem a ser trindade? E por que é tão importante a gente estudar sobre isso? Nós estamos na lição de número 4 do tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a heresia que nós vamos refutar neste vídeo é a heresia do unicismo ou do modalismo. O que vem a significar isso? Nós vamos ver agora, defendendo a doutrina da Trindade. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Agora, por que é tão importante a gente falar a respeito da Santíssima Trindade? Por que é tão importante a gente defender esta doutrina? Será que ela é tão importante mesmo? Ou será que ela é apenas um capricho? A Bíblia não fala Trindade. Em nenhum versículo da Bíblia você vai encontrar a expressão Trindade, Santíssima Trindade, 3 em 1, por exemplo. Mas nós vemos provas contundentes e robustas de que o nosso Deus é subsistente em 3 pessoas. E nós vamos falar sobre essas 3 pessoas, como que funciona isso e por que que nós temos que combater e rebater as doutrinas heréticas que negam a Trindade. O nosso entendimento, como eu disse, a respeito de Deus é raso, principalmente falando da Trindade, que é um mistério de Deus. Entre as verdades mais profundas e sublimes reveladas nas Escrituras está a doutrina da Santíssima Trindade. Ela se configura como um pilar central da ortodoxia cristã e, ao mesmo tempo, permanece um mistério insondável. Curiosamente, a palavra Trindade não aparece em nenhum versículo bíblico, ainda assim a sua realidade está presente, ecoando de forma clara tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os primeiros cristãos, mesmo sem a formulação teológica que viria no Concílio de Nicéia em 325 e de Constantinopla em 381 d.C., já reconheciam essa verdade. Perceba, antes mesmo dos concílios de Nicéia e de Constantinopla,
onde houve uma sistematização das doutrinas, da doutrina da Trindade, mesmo antes, já havia na igreja, mesmo na igreja primitiva, na igreja dos pais apostólicos, na igreja dos apologistas, já existia nesse período anterior a crença e a certeza de que Deus era subdividido, subsistente em três pessoas. Eu cito aqui no meu roteiro Justino Mártir, o famoso apologista cristão morto pelo Império Romano depois de escrever várias obras, das quais três são conhecidas: Apologia 1, Apologia 2 e Diálogo com Trifão. Justino era um excelente apologista, defensor da fé, dos ataques externos, sobretudo dos ataques das acusações de Roma contra os cristãos. E quando os cristãos foram acusados de ateísmo, porque, como eu disse na lição de número 1, os cristãos foram acusados de várias acusações infundadas. Uma delas, a de serem ateus, porque os cristãos não criam nos deuses do panteão romano. E veja o que este homem de Deus escreveu na sua Apologia 1, capítulo 6, 1 e 2. Por isso também nós somos chamados de ateus. E tratando-se desses supostos deuses, falando dos deuses romanos, confessamos ser ateus. Não, porém, do Deus verdadeiro, Deus verdadeiríssimo, Pai da justiça, do bom senso e das outras virtudes, no qual não há mistura de maldade. A Ele e ao Filho, que dele veio e nos ensinou tudo isso, ao exército dos outros anjos bons, que os seguem. Eles são semelhantes ao Espírito e ao Espírito profético. Nós cultuamos e adoramos, honrando-os com razão e verdade, e ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Perceba, Justino, o mártir, ele está falando justamente que ele adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a quem ele chama de Espírito profético. Então, o primeiro pai apologista defendia essa adoração às três pessoas da Santíssima Trindade, o que nos ensina de que a doutrina e a crença da Trindade sempre esteve enraizada no coração da igreja. Mas como que funciona isso? Será que são três pessoas mesmo? E sendo três pessoas, não são três deuses? Se são três deuses, já não é mais monoteísmo, mas sim triteísmo, três deuses. Ou será que é um Deus só que se apresenta de formas diferentes? A esta doutrina chamamos de modalismo ou unicismo, que é a heresia que refutaremos aqui. Mas já quero dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes. São três pessoas distintas. Estas três pessoas são distintas como pessoas, mas em essência um Deus. Em substância, um Deus. Em glória e majestade, um Deus. Essa lição, portanto, tem como objetivo explorar as evidências bíblicas da Trindade, apresentar as principais heresias relacionadas a essa doutrina e refletir sobre a sua relevância nos dias atuais. Tópico primeiro: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Conforme eu disse, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas quando falamos a respeito das três pessoas de Deus, as três pessoas que são Deus, a gente tem que relembrar alguns versículos. E o mais conhecido da Bíblia, citado várias vezes no Novo Testamento, é o famoso Shema Israel, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando o Moisés escreveu: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao pé da letra, em hebraico, ele está dizendo Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Perceba que ele usa a expressão Echad no final, não é Echad, como está escrito, mas transliterado, mas a pronúncia ali é Echad. Ao pé da letra, ele estaria dizendo: Ouça Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Echad quer dizer um, único. E é essa expressão que nos ajuda a entender que existe um Deus, único em essência, único em essência, único em poder, único em majestade. É por isso que Isaías capítulo 45, no versículo 5, o profeta diz: Eu sou o Senhor, eu sou Jeová, na verdade, no termo original, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Não existe outro Deus. Nós somos monoteístas, nós cremos que só há um Deus, um único Deus. E é aqui que mora o erro dos unicistas, acreditando que este único Deus se manifesta de formas diferentes, desprezando, porém, outros textos no qual este Deus está interagindo consigo mesmo.
E se Deus fosse somente um e falasse sozinho, ele seria esquizofrênico, no mínimo. Mas falando da pessoa de Deus, nós vemos que esta expressão errado significa também junção, união, que é o que nós vamos ver agora. Logo, eu preciso tirar essa dúvida que fica. Já que Deus é um só, mas Pai, Filho e Espírito Santo são chamados de Deus e são chamados de Senhor, eu preciso entender o que significa aquele errado que a gente mencionou de Deuteronômio 6 e 4. Porque se errado quer dizer único, um, por que então estamos falando de três? Então vamos lá. Para trazermos maior clareza sobre o tema, é importante enfatizar que a concepção de trindade não anula e nem contradiz o monoteísmo bíblico. A expressão de Deuteronômio 6 e 4, errado, traduzida por um ou único, ela traz algumas implicações importantes de acordo com o léxico de Strong. Primeiramente, errado significa um número cardinal, um. Quando nós contamos 1, 2, 3, exatamente está falando um, indicando singularidade ou unidade. Quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que diz, e foi a tarde e amanhã, o dia primeiro ou o dia 1, a palavra usada aqui é errad, yom errad, um dia primeiro, dia 1. Depois aqui nós vemos que errad é usado para descrever o primeiro dia, sem implicar divisão. O segundo significado de errad é unidade composta. Refere-se a uma unidade que pode conter diversidade dentro de si. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Na instituição do casamento, o Senhor Deus formou Eva a partir da costela de Adão, enquanto Adão dormia. E Adão, quando acordou e viu a esposa que Deus lhe preparou, ele a chamou de mulher, e diz a Bíblia que ele falou, então deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse uma só carne aqui é errad, significa é um, mas dentro desta unidade há uma composição diversa, há uma diversidade dentro dessa unidade. Essa é a mesma concepção do casamento. Eu sou casado com a Bianca, eu sou um, a Bianca é outra. Nós temos a mesma natureza, natureza humana, temos a mesma essência, temos a mesma constituição. Eu tenho corpo, alma e espírito, e ela também tem corpo, alma e espírito. Nós somos duas pessoas distintas. Eu tenho a minha personalidade, ela tem a personalidade dela. Mas quando Deus olha para nós, ele não vê dois. E a Bíblia nos autoriza a dizer que quando olham, não somos dois, mas somos um, uma só carne. Dois corpos presentes e separados um do outro, mas somos um, porque na nossa unidade há diversidade. Dá para entender até aqui? Logo, o casamento, ele é um símbolo do mistério da Trindade. Porque, apesar de sermos duas pessoas diferentes, há entre eu e a minha esposa, entre a minha esposa e eu, comunhão tal que nos torna uma só carne. Refere-se à união matrimonial, onde dois se formam um. Errado também significa singular, único, único do gênero. Não há igual, não há ninguém com a mesma natureza. Por isso que este é o sentido de Deuteronômio 6 e 4. Quando fala que o Senhor é o único Deus, a expressão é errada. Aqui, o único Senhor está falando que não há outro igual a Ele. Não há outro com a mesma essência. Não existe algum outro Deus que se equipare. Deus existe só um. Deus, essência, há só um. Mas dentro desta essência, são três pessoas unidas. Unidas formam um. O próprio Deus, o próprio Senhor, mostra que essa união é de comunhão plena e perfeita, de três pessoas de personalidades e missões distintas, mas que estão unidas no mesmo propósito e numa mesma essência. Amém? Então, o uso de errados em Deuteronômio 6 e 4 é crucial na teologia bíblica, pois destaca o monoteísmo de Israel. No entanto, a palavra também é usada em contextos que sugerem unidade composta, o que alguns teólogos veem como indício da pluralidade na unidade divina. A expressão errad, ela vem da raiz primitiva ahad, ahad, que significa juntar, unir, tornar um. Juntar, unir, tornar um. Então, ahad é a raiz e errad surgiu dessa palavra ahad. Enquanto errad quer dizer um, único, unidade composta, ahad quer dizer juntar. Então, é um, por que é um? Porque está unido. É um, mas é um porque está juntado, ajuntado, congregado. Amém? Sugere que algo único foi formado pela combinação perfeita de dois ou mais objetos ou pessoas que, apesar de distintas, possuem a mesma natureza, essência ou substância. Amém? Eu preciso que você entenda isso para compreender o restante dessa lição. Errado
quer dizer união, unidos, unidade de duas ou mais pessoas ou objetos iguais em essência, embora distintos entre si. O homem e a mulher têm funções diferentes na natureza, na sociedade, têm objetos e missões diferentes, mas o homem e a mulher, quando juntos, se tornam um só, porque apesar de distintos, eles são parecidos em natureza e estão unidos como uma só carne. Quais são as evidências bíblicas, portanto, que comprovam a Trindade? Nós vemos, por exemplo, em Gênesis 1:26, Deus pronunciar: façamos o homem. E eu volto a fazer essa provocação. Se Deus fosse apenas um e uma pessoa só, e ele estivesse falando consigo mesmo, façamos o homem, ele seria, no mínimo, um esquizofrênico. Ele teria, no mínimo, problemas mentais de ficar falando sozinho e tomando decisões sozinhas. Na verdade, não. Ele estava deliberando, as três pessoas da Trindade, deliberando entre si a respeito da criação do homem. As mesmas pessoas, elas disseram em Gênesis 11:7, quando viram a torre sendo construída nas planícies de Sinear, ele falou: desçamos e confundamos ali as suas línguas. Perceba, Deus está falando na primeira pessoa do plural. São três pessoas interagindo entre si. Isaías 63, do versículo 8 até o 14. Nós vemos a presença do Pai, do Filho, que é o anjo do Senhor aqui citado, e do Espírito Santo. Os três atuando na libertação e na salvação do povo de Israel. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vemos a Trindade apresentada de forma explícita. Jesus disse: vocês vão batizar em nome do Pai, e eu gosto desse termo, porque tem gente que a gente fala por erro, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente coloca isso, parece que a gente está fazendo um ranking: Pai, Filho e Espírito Santo, colocando o Pai acima do Filho, o Filho acima do Espírito Santo. Mas o texto diz: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São iguais, e do Filho e do Espírito Santo, como está escrito no original. Além disso, o apóstolo Paulo, ele saúda a igreja na saudação final, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele dá a chamada bênção apostólica e ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós vemos a Trindade sendo citada aqui. Nós vemos o Espírito Santo, o Filho e o Pai, os três atuando também na distribuição dos dons espirituais na igreja, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 6. E portanto, qual é a função de cada um? Nós vemos o Pai como o Criador, o Pai como aquele que dá vida. O Pai é aquele que amou, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo. Ele amou o mundo, ele criou o homem, ele amou o homem. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Pai, e nós vemos o Filho como a ponte para o Pai. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que Jesus é o mediador. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor, é a ponte que nos conecta ao Pai. E o Espírito Santo, ele vê aqueles que foram salvos, que estão conectados com o Pai por meio de Cristo, e ele santifica estes homens. O Espírito Santo atua na salvação. O Pai como projetista, o arquiteto da salvação, o Filho como o executor e o consumador da salvação, e o Espírito Santo como aquele que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que glorifica a Jesus. É o Espírito Santo que faz com que o homem queira se aproximar e receber a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que está dentro de nós desde o momento que nós aceitamos a Jesus Cristo e o recebemos como único e suficiente Salvador. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa de glória em glória, de glória em glória, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Você vê que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, cada um trabalha dentro deste plano de redenção. Cada um trabalha numa área, sendo três pessoas diferentes, mas os três trabalhos extremamente interligados. Amém? Heresias, tópico 2. Heresias contra a doutrina da Trindade. Nós vamos, como eu disse, falar sobre o unicismo, que é também conhecido como modalismo, patripacianismo ou sabelianismo, por conta de Sabélio, seu maior defensor lá no terceiro século da era cristã. Esta doutrina ensina que Deus é uma pessoa só, mas que se manifesta de três modos diferentes: o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na santificação. Ou seja, é um Deus, mas aqui para criar ele é Pai, para redimir ele é Filho e para santificar ele vira o Espírito Santo. É como se ele se transformasse de três modos diferentes. Essa heresia foi amplamente defendida e divulgada por Noeto, Praxias e Sabélio no terceiro século. Eles não negam a deidade absoluta do Filho. Os unicistas acreditam que o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus,
Porque é o mesmo Pai, só que em manifestações e revelações diferentes. A Bíblia refuta o unicismo ao mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem entre si. Acabei de citar Gênesis quando ele conversa, façamos o homem, eia, desçamos e confundamos. Nós também vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagindo. Quando o Filho é batizado por João Batista, o Filho mergulha na água e ao levantar, a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e quando o Espírito desceu, o Pai bradou: Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Nós vemos o Pai e o Filho e o Espírito Santo atuando aqui, também no batismo de Jesus. A Bíblia fala, mostra Jesus orando ao Pai, como por exemplo na oração sacerdotal, ele fala com o Pai e ele ainda relembra: olha, Pai, é, eu desejo que estes, os discípulos, a igreja, tenham a mesma união, assim como nós somos um, que eles também sejam um. Perceba, o próprio Jesus está falando da unidade da Trindade e como a igreja tem que manifestar essa unidade também, essa comunhão. E nós vemos Jesus citando o Espírito Santo como outro consolador. Você já deve ter ouvido pessoas muito mais versadas em relação ao grego bíblico, que a expressão outro aqui é alon, que significa outro igual, outro da mesma natureza. Não é héteron, que é outro diferente, é alon, é o mesmo que tem, é outro mesmo que tem a mesma natureza. É uma outra pessoa, não sou eu, é outro, mas ele e eu somos parecidos. Ele e eu somos iguais. Por quê? Porque temos a mesma substância, a mesma natureza, a mesma glória e a mesma majestade. Então, Pai, eu, Filho, eu, Espírito Santo, são um só. A Bíblia diz, e aqui eu quero refutar uma explicação unicista que eu vi na internet, num debate de um unicista muito famoso, e vou citar esse unicista mais uma vez, mais para frente você vai ver. Ele usou a expressão que está escrita em 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Estão dizendo que foi o Pai que morreu na cruz, só que ele morreu manifestado com o Filho. Isso é uma heresia unicista. E olha, para afirmar que o Pai se manifestou como Filho e que foi ele mesmo quem esteve na cruz. Essa interpretação, entretanto, falha ao harmonizar o contexto mais amplo das Escrituras e da teologia paulina. Então nós vamos refutar esse argumento com base nos textos e nos ensinos de Paulo. Em primeiro lugar, este texto mostra a relação entre o Pai e o Filho são distintas. A relação entre eles é distinta. Paulo apresenta consistentemente o Pai e o Filho como pessoas distintas, mesmo a falar da sua unidade divina. Um exemplo claro disso é o versículo 18. Eu estou citando o 19. Voltando para o 18, ele fala: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Perceba que o Pai do Pai origina-se a reconciliação e o Filho é o meio da reconciliação. Tá entendendo? O Pai, ele idealizou a reconciliação da humanidade e o Filho, ele propicia isso, porque ele é o meio pelo qual essa reconciliação é alcançada. Se fosse o Pai que estivesse na cruz, Paulo não usaria por meio de Cristo, ou seja, o Pai pensou: vou reconciliar a humanidade. Como eu vou reconciliar a humanidade? Por meio de Cristo, por meio do Filho. Segunda observação: Deus estava em Cristo. Não significa que o Pai era Cristo. A expressão Deus estava em Cristo não implica que o Pai era Cristo, mas que Deus, a essência divina, que inclui Pai, Filho e Espírito Santo, estava operando em Cristo. Deus habitava plenamente em Cristo na sua natureza divina, mas isso não elimina a distinção entre o Pai e o Filho, como fica claro em textos paulinos como Colossenses 2,9, que diz: pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem estava na cruz? O Pai ou o Filho? Terceiro lugar é essa expressão. Quem estava na cruz? O Novo Testamento ensina que foi o Filho e não o Pai que sofreu e morreu na cruz. Gálatas 2,19 e 2,19 e 20 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o Filho que se entregou na cruz e não o Pai. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Filho. O Pai enviou o Filho, mostrando que são pessoas distintas, com papéis distintos no plano da salvação. E a oração de Cristo na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se fosse o Pai que estivesse na cruz, para quem que ele iria entregar o espírito? É algo para servir de refutação a essa doutrina. O Espírito Santo também é uma pessoa distinta, porque a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 1, versículo 21 e 22, aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Perceba, aquele que nos confirma com Cristo, o Filho, é Deus, o Pai. E como sinal de que estamos confirmados, é que ele nos deu do seu Espírito Santo. Paulo menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo em harmonia, como pessoas distintas, trabalhando juntas na obra da salvação. Portanto, a interpretação unicista de 2 Coríntios 5,19 desconsidera o ensino mais amplo da Bíblia e dos próprios textos paulinos. Amém? Terceiro tópico:
unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Atualmente, algumas igrejas pentecostais unicistas pregam suas doutrinas de forma sutil, especialmente através da música. Embora a gente valorize a adoração, nós devemos estar muito atentos ao ensino teológico por trás das canções. Você não pode ficar cantando os hinos com selo gospel só porque tem selo gospel. Tem muita letra aí que tem erros doutrinários terríveis, inclusive letras unicistas, que são letras heréticas, mas que por trás de uma roupagem bonita acabam acabamos trazendo para dentro do nosso ambiente de culto. E com o hino, com as letras, nós ensinamos aos adultos, aos jovens e às crianças, trazendo falhas e problemas terríveis para o seio da nossa igreja. Jesus afirma, olha o que Jesus afirma. E por que é importante a gente reconhecer que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas são pessoas distintas? Olha o que Jesus diz. Jesus afirma que a vida eterna está em conhecer ao Pai e ao Filho. E isso em João 14 ele fala, porque é o Espírito que fala de mim e eu falo do Pai. Perceba que não são três pessoas. E isso na obra da salvação é fundamental. A vida eterna está em conhecer aos três. Está em conhecer aos três. E nós negarmos isso, isso implica em condenação. E é por isso que o unicismo é perigoso. Quais são as igrejas unicistas da atualidade? Eu cito aqui no meu roteiro 7 igrejas unicistas. Igreja Pentecostal Unida Internacional, que é uma das maiores denominações unicistas do mundo, com milhões de membros espalhados em diversos países, é a chamada UPCI. Nós temos a Igreja Pentecostal do Nome de Jesus, presente em vários países, é fortemente associada à doutrina da unicidade. Tem também as Assembleias Apostólicas da Fé em Cristo Jesus, fundada no México, é uma das maiores denominações unicistas da América Latina. Tem a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo da Fé Apostólica, que é fundada por Robert Lawson, e é amplamente conhecida nos Estados Unidos. Vou pular a quinta, vou voltar na quinta daqui a pouco. Tem a Assembleia Pentecostal do Mundo, é fundada nos Estados Unidos, é uma das denominações unicistas mais antigas. E a Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, presente em vários países com uma abordagem pentecostal. Qual foi a quinta que eu pulei? É a Igreja Evangélica Voz da Verdade, uma igreja brasileira conhecida por sua teologia unicista e grande influência através da música cristã. Quem nunca cantou hinos do Voz da Verdade? E assim, eu sou assembleiano, nascido em família cristã, eu sempre ouvi Voz da Verdade, mas Voz da Verdade é uma igreja unicista. É uma igreja unicista. E a Assembleia de Deus no Brasil, por meio da Convenção Geral, a CGADB, tem uma nota oficial a qual ela manifesta-se contrariamente a cantar hinos de igrejas unicistas, modalistas. Ah, mas eles não são assim. São unicistas. E nós temos aí uma série de debates. Eu citei esse pastor agora há pouco. Um pastor dessa igreja que, citando, mencionando, debateu, defendendo o unicismo. Uma das coisas que as igrejas unicistas têm na sua liturgia é o batismo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Alegando que essa é a fórmula de batismo correta com base em Atos capítulo 2, versículo 38, no sermão de Pedro. Quando perguntam para Pedro, que faremos, pois, irmãos? E aí ele falava, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Primeiro, que Jesus já deu a ordem, Jesus deu a fórmula do batismo, que é o nosso textuário, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas os unicistas batizam em nome de Jesus. A doutrina da Trindade é essencial para a salvação. E se negarmos a distinção entre as pessoas, acabamos adorando a um Deus diferente do revelado na Escritura. Por isso, é vital defender a fé cristã contra mentiras a respeito de Deus. A nossa luta não é contra os unicistas, pessoal, não é contra eles, mas é contra a doutrina unicista, é contra o unicismo que tem se alastrado em nossas igrejas, em nosso país e no mundo. Conclusão: a doutrina da Trindade é um mistério que transcende o entendimento humano, mas é uma verdade clara na revelação bíblica, como declarou o credo de Atanásio. Adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade. Essa verdade não é opcional, é o coração da fé cristã. Devemos proclamar e defender a Trindade com base nas Escrituras, reconhecendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, coiguais, coeternos e dignos de toda a adoração. E é como diz a última estrofe do hino 10 da harpa cristã. Glória, glória ao Pai bendito,
Glória, glória a Jesus. Glórias dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abrindo a sua mente e o seu coração para a sua palavra e que nós possamos estar sempre vigilantes contra essas doutrinas do inferno que tentam tirar a imagem de Deus, a imagem real revelada nas Escrituras Sagradas a respeito do nosso Senhor. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui neste canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Tem os vídeos aqui neste canal onde eu estou sempre compartilhando a palavra de Deus, as reflexões dessas lições bíblicas da escola dominical. Não se esqueça de comentar também, falar aquilo que Deus falou ao seu coração. E não somente isso, se você tiver críticas, sugestões, aqui é um espaço seguro para você se manifestar e crescer na sua jornada cristã. E falando em jornada, não esqueça de clicar nos links que estão aqui na descrição e de conhecer a Jornada 7x1, a jornada de leitura da Bíblia em 150 dias. Eu vejo você no próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado e até lá!